Entrou. Estamos online, gente. Boa noite. Pode chegando. Já estamos aqui. Oi, Igor. Aguardando vocês. Estão nos ouvindo bem? Dá um alô, dá um ok. Dá um joinha pra ver se tá ouvindo a gente. Boa noite, Igor. Boa noite, Thay. Boa noite, Marcela. E aí, gente, dá um oi, dá um joinha. Estão ouvindo? Estão acenando? Quer dizer que estão ouvindo bem? Beth, boa noite. Gente, sim, boa noite. Ah, obrigada. Obrigado, Igor. Oi, Igor, saudade. Tudo bom? Boa noite, Marcela. Bom, pra gente não... aproveitar que o pessoal já chegou, né? Já tá aqui conversando, escutando a gente. Vamos dar início à nossa live. Que bom. O som tá bom, então. Se tiver, a gente tá tentando acompanhar, se tiver alguma... Tem um delay, sim, né? Mas vocês sinalizam pra gente ficar atento que, claro, a intenção é que todo mundo acompanha o que a gente falar, tá bom? Vamos lá, gente. Meu nome é Paulo, né? Sou marido da Lília, pai da Alice, professor de educação física, algumas pós aí na vida, e dedico muito o meu tempo a terapias da Alice, a vivência com a Alice, a vivência com o autismo. Meu nome é Lília, né? Esse grupo aqui, a maioria me conhece o Paulo também, a gente está junto há 10 anos, temos a nossa filha em comum, a Alice, e a gente está iniciando, né? Finalizando o mês de março e iniciando o mês de abril, porque a campanha mundial de conscientização do autismo é durante todo o mês de abril, chamado de Abril Azul, né? E no dia 2, especificamente, é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. E por que a gente resolveu fazer uma live, né? A gente observa que há algum tempo, né, principalmente quando a gente começou a falar sobre autismo, esse assunto foi muito recorrente. No ambiente de trabalho, na família, nos amigos, sempre tem alguém ou que está investigando uma criança com suspeita, ou que tem um conhecido, né, ou que tem curiosidade pelas crianças que convive, mesmo profissionalmente. Então isso foi se tornando muito comum na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, um assunto que eu, principalmente quando a Alice nasceu, né, eu e o Paulo, caímos de cabeça, mergulhamos aí nesse universo de estudos, né, de leituras, de cursos, e acho que só agora, finalmente, a gente se sente mais confortável, à vontade para se expor, né? Porque não deixa de ser uma exposição na internet, nas redes sociais, e falar sobre autismo sem medo de falar sobre autismo, porque eu acho que no final tem muito mito, tem muita ideia. Falar a ideia errada é forte, mas tem algumas ideias que o pessoal acha que do que é o autismo, mas não é. Então a gente resolveu começar a falar mais sobre o autismo, até porque muita gente, como a Lília falou, muita gente próxima a gente tem curiosidade e às vezes até na boa intenção fala algumas coisas que para as pessoas é uma coisa boa e para a gente, como pai de autista, sabe que não é. Então a gente resolveu começar a tentar falar e mais para esse lado educacional do que a gente tem, né? Professor, e ela também tem mestrado, então a gente resolveu entrar nesse mundo para a gente poder falar melhor com vocês e poder trazer vocês para dentro desse mundo singular que é o autismo. Então sejam muito bem-vindos, Dona Leia, Wellington, Robertinha, Liz, Dani, Rafa, Letícia, tá? A gente está de coração aberto aqui para falar. O assunto é muito amplo, a gente vai tentar aqui contar um pouco da nossa história até o diagnóstico. A gente tentou separar, porque senão vai ficar meio perdida o rumo da live, né? E aí tem muito assunto para conversar, a gente tem algumas surpresas também para falar sobre esse novo momento que a gente está vivendo mesmo em relação ao tema, e esse mês é um mês muito rico sobre isso.
E então, vocês podem mandar perguntas aqui nos comentários, que se a gente não der conta, assim, no tempo, a gente pretende fazer essa live no máximo 1 hora, para não ficar muito cansativo também, a gente vai respondendo, vai organizando isso melhor e vai tentando atender e encaminhar, assim, essas respostas. E eu queria saber, assim, desse grupo que já temos aqui 15 pessoas, né, e que venham mais e que podem mandar lá compartilhe pra galera, o compartilhamento, porque eu sei que as pessoas compartilharam e obrigada por isso, né, com pessoas que estão conversando sobre o tema, conversando sobre o assunto. A intenção é justamente essa, de divulgar, de trazer esse tema tão importante, tão comum, cada vez mais comum na nossa sociedade, nos nossos ambientes, entre os nossos amigos, né? Então, pode mandar lá o aviãozinho para algum amigo seu do Instagram para ver se ele chega também e acompanha a gente nessa discussão, nessa conversa, nessa noite. É um prazer estar aqui. Aí eu queria saber desse grupo se tem alguém aqui também, ou que tem um autista na família, ou que está investigando alguma criança também. Aí você pode sinalizar né? Só pra gente depois fazer um levantamento pra saber das pessoas que estão acompanhando a live, se também são pessoas que estão vivendo dentro do universo autista, assim, diretamente, vamos dizer assim. Porque a gente estuda, a gente acompanha, mas tem algumas especificidades, né, do que a própria família que está implicada num processo de diagnóstico, de rastreamento. Tem toda uma delicadeza, assim, na abordagem, porque tem muitas questões, Aí, se vocês estiverem acompanhando, vocês podem sinalizar pra gente também, tá? E pra começar, assim, agora começando mesmo, né? A Felipe chegou. Anaí, tudo bom? Nossa querida professora de balé da Alice, que também faz um trabalho maravilhoso. Muito bem-vinda, Selma. Um carinho, aí vê esses coraçõezinhos subindo. Pra gente não ficar com cara de palestra, né, de aula, não ficar uma live pesada, o que a gente achou melhor fazer aqui? Eu trouxe um livro, que é uma historinha que a Alice adora que eu conte, chamado Meu Amigo Faz I. Essa historinha é da Andrea Werner, que inclusive é do Instituto Lagarta Vira Pupa, que eu também sou embaixadora desse instituto. Comecei, né, esse ano a essa causa, me uni a essa causa, e estou descobrindo pessoas maravilhosas e excepcionais mesmo, né, mães nesse caso, né, e aí eu trago o Paulo junto comigo, porque os pais têm que estar juntos nesse processo. Isso aí é outra questão que está totalmente implícita, mas eu entendo também que ainda as mães são muito, na maioria das vezes, abandonadas e ficam com uma carga muito maior nesses casos, mas eu vejo também lá na FR, né, os pais juntos. Sim. Ali no embate e no lidar aí nas terapias dos filhos. Então, a gente vai ler, eu quero ler essa historinha pra vocês, que é uma graça essa historinha, e na verdade isso aqui é pra gente fazer a ponte dessa live. Porque a partir desse conteúdo aqui da história, isso está disponível no site do Lagarta Vira Pupa, né? A Andrea Werner não vai brigar comigo por direitos autorais, porque eu tô lendo o livro dela na live. E vou fazer o possível para vocês verem a ilustração, porque a história é muito bonita, tá? Então, concentra um pouquinho aqui comigo. 27 pessoas. Obrigada, gente. Estamos felizes. Que é a primeira live na vida. Não tô acostumada a ficar olhando direto ali pra câmera. Aí meu olho fica meio tonto, assim, porque eu fico olhando pra mim, né? Mas aí isso é tudo treino. Tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? Mas vamos concentrar aqui agora. O nome da história é Meu Amigo Faz I. Vamos lá. Alice adora essa história. Eu tenho um amigo chamado Nil. Ele é lá da minha sala na escola. Logo que ele chegou, eu falei, oi? Mas Nil não respondeu oi. Ele passou a mão no meu cabelo, cheirou e saiu falando, ih! Fiquei curiosa. O que significa ih? Será que ele falava outra língua? Fui até a professora e perguntei, tia, por que o Nil só fala ih? Porque ele ainda está aprendendo a falar, ela respondeu.
Mas como vamos poder brincar se ele só fala "Ih"? Bia, se você me vir sorrindo, o que vai pensar? Que você está feliz. Viu só como basta observar? As pessoas falam de várias formas, até sem usar as palavras. Aí ela bota aqui sorrindo, né? Basta observar. Como é que eu não pensei nisso antes? E nos dias seguintes, foi isso que eu fiz. Eu observei o Neil e comecei a anotar tudo o que eu tinha percebido no meu caderno. Quer ver só o que eu descobri? Neil acha tudo gostoso. Já vi ele lambendo a borracha e até a carteira. Não li essa primeira aqui. Neil não gosta de barulho. Ele tampa os ouvidos quando o sinal toca. Neil acha tudo gostoso. Já vi ele até lambendo a borracha e até a carteira. Ele gosta de trenzinhos, porque sempre anda segurando os 3 ou 4. Eu acho que ele tem formigas no popô, porque ele não fica muito tempo sentado. Quando ele está feliz, ele pula, mexe as mãos e faz mais "Ih!". Quando está chateado, ele chora, grita e às vezes até deita no chão. Às vezes, quando falo com ele, parece que ele não me escuta. Isso me deixava triste. Aí, um dia, eu notei que ele observava as coisas quase como um cientista, todo concentrado. Acho que os ouvidos dele se fecham nessas horas. Passei a anotar tudo que ele gosta de observar. E aí vai o que eu percebi. Aí ela fez as anotações dela. Coisas que o Neil gosta. Um tantinho de poeira passando por um raio de sol. As folhas caindo da árvore que vemos pela janela da sala. As gotas de chuva que batem no vidro. Neil não brinca de carrinho como os outros meninos, mas ele adora brincar com água. Ele também gosta de bola, de massinha, de tinta, de correr e de balançar coisas, como uma fita que ele achou no chão uma vez. Ih! Ele andando com a fita. Aí fiquei pensando, eu não gosto de lamber a borracha, mas gosto de jiló. E muita gente fala "eca" quando me vê comer. Eu também faço barulhos quando estou feliz. E eu gosto de enrolar meu cabelo nos dedos, assim como o Neil balança as mãos. Aí ela pensando, né? Sim. Finalmente, eu tinha entendido. Decidi me aproximar dele na hora do recreio. Ele estava agachado, brincando com a areia do play. Me abaixei perto, enchi a mão de areia, comecei a soltar devagarzinho e fiz "Ih!". E o incrível aconteceu. Ele parou, me olhou e sorriu. Hoje, posso dizer que Neil é meu amigo. E ele me ensinou sobre como é legal ver a areia cair. E eu o ensinei a brincar de pega-pega. Quando ele fica triste, chora e se deita no chão. Eu me deito ao lado dele e digo: eu estou aqui, vai passar. Olha os dois se abraçando, que coisa mais fofa. Eu e o Neil somos diferentes em algumas coisas, mas temos muito mais coisas em comum.
Gostamos de brincar, de passear, de subir nos brinquedos do play, de brigadeiro. Também ficamos felizes e tristes. A professora tinha razão. Basta observar. Fim. Acabou a história. O que vocês acharam aí? Coloca pra mim no comentário. Uma palavra, um dever de casa aqui. Tarefa de professora. Professora. Uma palavra que define essa história aqui, meu amigo faz ir com o Nil. Quem prestou atenção aí? Conta pra mim. Vou esperar. Boa noite quem tá chegando, Gabi. Obrigada aí por Ana falar, Lúcia, né? obrigada, gente. Muito bem-vindo. Quem prestou atenção na história, o que achou? Coloca pra mim nos comentários. Empatia. Cecília gostou, que bom que ela viu, lindo. Ih, botou aqui. Observação com afeto. Obrigado, Maria. Muito legal, Obrigado, né? A Alice Letícia. ama essa história, muito legal. Obrigada, Dani. Esclarecedora. Já trabalhei essa história com os meus alunos. Ai, que lindo, Manu. Legal, ótimo. Muito legal. Lembro de alguém pedindo para eu baixar o som, Tia Anaí, né? Conhece, né? E aí, né? A palavra que ela usou foi basta observar, que a professora falou, né? E isso tudo para gerar o quê? Conexão. Porque quando se fala de autismo, né? O tempo todo, o que a gente acredita, além dos mitos que rolam, que desde que a pessoa autista não olha no olho, que isso a gente depois pode falar melhor, até que não tem empatia, né, ou não percebe o outro, ou vive somente no seu mundo, tem um caminho muito distante aí que a gente tem que observar e tem que encontrar caminhos para gerar a tal da conexão. Porque a partir da conexão, tudo pode ser diferente. Então é a partir daí que a gente vai contar a nossa história. Então, assim, para resumir um pouco, o autismo eu trouxe essa história, que é justamente essa sensibilidade da criança, né? Que ficou do lado do Nil. Então, é só a partir daí que ela conseguiu interagir, que ela conseguiu, né, entender o jeitão dele, observar, né? Ela meio que estudou o Nil ali um pouco, anotou as coisas que ele gosta de fazer e finalmente se conectou, entrou na linguagem dele e não forçou que ele entrasse na linguagem dela, e aí a conexão existiu e viraram amigos e foram felizes para sempre. Então é muito legal, né? Então agora... Fala, quer falar? Não, é que a criança, né? A gente conversando com as pessoas próximas da gente, quando a gente fala sobre autismo, o autismo da Alice, o autismo em si, as pessoas já pensam, né, com os mitos, já pensam em várias barreiras. Você vê que uma criança, lógico, ela teve uma auxílio de uma professora preparada, uma professora que conseguiu simplificar para uma criança o que seria essa conexão, basta observar. Então, para que a gente possa levar, né, vocês depois dessa live, a gente também foi aprendendo desde que começou a investigar, essa questão de vamos observar, né? Não perguntar, às vezes, para os pais, para as pessoas próximas da criança ou do adulto autista, mas observa, porque com certeza você vai encontrar alguma coisa, vai se conectar a alguma coisa que tem em comum com você. Então, como a menina tem um ECA, quando ela come o geló, ou quando ela fica feliz, ela também faz barulho, se movimenta, uma criança autista também faz. Um adulto autista também tem. Então, se a gente conseguir observar mais o outro, a gente vai conseguir ter mais empatia e vai conseguir ter essa conexão, seja autista ou não. Então, vamos tentar trazer isso para o nosso mundo, né? Para esse momento, principalmente nesse momento que a gente precisa tanto de empatia e conexão um com o outro. Legal, tô vendo os comentários aqui, né? Basta observar não só para autista, temos que observar sempre o outro. Cada um tem seu jeito e sua personalidade, a Charbelli colocou, né? Uma criança muito esperta, essa da história, dá uma aula, né? As crianças sempre sabem muito, né? E elas observam muito. E eu costumo dizer, criança autista tem uma sensibilidade. E por isso que a gente sempre tem tanto cuidado quando fala perto dela sobre o próprio assunto. E agora que a gente consegue falar melhor, né? Porque ela tá ali captando tudo, ouvindo tudo, percebendo tudo. Então, os adultos, né? A gente acha que eles não sabem, mas eles sabem demais, né? Então agora a gente vai entrar... empatia para
para a vida de todos nós. Obrigada, parabéns pela live. Gente, muito obrigada mesmo pelos elogios aqui. E agora a gente vai falar um pouco da nossa trajetória, né? Porque eu sei que no final, assim, a questão, as pessoas trazem muito essas curiosidades, porque é muito sutil esse conceito de normalidade. A Dani acho que colocou ali, né? De perto ninguém é normal. Porque o que é ser normal? O que é normalidade? O que é um padrão neurotípico, como a gente costuma dizer, né? Usando os termos mais específicos aqui para falar do próprio autismo. É muito sutil. E assim, para não ficar pesado, porque isso também não vai ser um objetivo dessa live aqui, né? O autismo não foi descoberto agora, as pessoas já tiveram outros diagnósticos anteriormente. E o que se conhece ainda, né, no estigma do autismo clássico seria o autismo grave, né? O autismo nível grave, né? Seria o autismo nível 3, severo, onde a criança tem muita dificuldade ali, precisa de muito apoio para falar, né, para fazer os seus cuidados pessoais. E aí, durante a vida toda, muitas pessoas passaram com traços de autismo, sendo autistas leves, né, mas com algumas dificuldades de socialização, de comunicação e alguns problemas de comportamento. E tiveram muitos perrengues na vida, porque não tinha um direcionamento sobre isso. Então, assim, com as pesquisas, com a ciência que está evoluindo para isso, né, foi chegando a N coisas. E hoje o desafio também é filtrar isso tudo, é juntar isso tudo, é organizar isso tudo e não pirar achando que também tem que entrar em pânico, que eu acho que esse é o nosso ponto de equilíbrio aqui, né? Quando tem uma suspeita ou quando tem uma questão de autismo na família, para conseguir gerenciar uma situação, né? Que existe vida após o diagnóstico, né? E que, independente se seja leve, seja qualquer grau, né, ou situação, que tem, com as intervenções, o que a gente chama de terapia, você tem uma vida, tem um olhar para o além, né? Para frente do que pode acontecer, né? Aí vamos começar a falar um pouquinho agora da nossa história mesmo, né? Acho que pode falar, assim, pelo menos o que a gente observou, porque eu acho que foram as perguntas que as pessoas fizeram antes ali, quando a gente pediu pra fazer na caixinha. E são as perguntas que as pessoas geralmente perguntam quando estão investigando uma criança. Primeiro as pessoas hoje em dia, que é muito fácil, né? Porque vê a Alice no Instagram toda plena, toda bailarina, toda, né? Toda poderosa. Graças a Deus, graças a todo esse movimento, que ela fique assim e só melhore, né? Que a gente também não tem controle muito da vida e de tudo isso. As perguntas básicas são essas: como vocês chegaram ao diagnóstico, né? Quais os primeiros sintomas que vocês desconfiaram? Aí vamos lá. Alice bebê, quando nasceu, ela teve icterícia, né? Isso ainda não é confirmação e nem pode ser, mas não se tem como saber e medir. Autismo não tem exames que identificam o autismo. Se faz exames para descartar outras síndromes, né? Que são várias também. Acho que não cabe aqui eu ficar falando um monte de outras coisas. Mas se suspeita de outras coisas e vai descartando para saber se entra no critério de autismo, que vai mexer principalmente com a questão de linguagem, de comportamento, né? E de estereotipias, né? Movimentos repetitivos, basicamente. E aí, quando ela era bebê, né, ela foi, principalmente assim, eu como enfermeira, né, que a gente trabalha muito com aqueles marcos do desenvolvimento que tem na cartilha da criança, ela fez aqueles marcos no tempo cravado. Durante a amamentação, eles falavam pra mim: ela tá olhando pra você. Ela olhava pra mim, mas ela não olhava 100% do tempo dos meus olhos. Eu olhava pra ela, tava naquele momento com ela, mas às vezes o olharzinho dela tava meio vagando. Então aquilo... é o primeiro filho, a primeira criança que eu amamentei também, mas aquilo... são fatos, às vezes usam até o símbolo do quebra-cabeça porque as coisas vão se juntando, né? Aquilo foi chamando a atenção. A questão do andar dela, né, foi cravadinho com 1 ano e 3 meses, para andar sozinha. E outra coisa que foi chamando a atenção foi a questão da fala, né? A minha sogra é fonoaudióloga
E a Alice desenvolveu muito lentamente a fala. Ela não teve, para a idade, claro, não precisa assim, aquela coisa tão de livro, né? Com X idade a criança tem que falar tantas palavras. Mas como menina, se esperava que ela, com 1 ano e meio mais ou menos, conseguisse alcançar mais palavras, né, para a idade dela. Então a fala dela foi muito lenta, a progressão da fala dela. Então sempre achavam que ela falaria mais rápido. Então foi juntando assim algumas questões. Interagia muito pouco com adultos e com crianças quando era pequena. E aí começa a crescer um pouco mais. Pode ir me interrompendo. Quer falar? Não, é que quando a interação com os adultos, principalmente, por ela estar, né, pra gente ser ela enfermeira e eu educador físico, a gente tem uma flexibilidade no horário, então a gente tinha muito contato, ficava muito com ela. Então, quando ela tinha a questão de ficar com algum adulto, ou estar com algum adulto, algum parente principalmente, ela já não interagia tanto. Então isso chamava muita atenção deles, e pra gente, respeitando o tempo dela, a gente até levava como, tipo, ela está mais tempo com a gente, talvez ela veja eles como a ausência do pai ou a ausência da mãe. Mas isso foi uma das coisas que chamou a atenção da gente. E é curioso, porque a criança também meio que ela seleciona, né, na verdade, com quem vai interagir, ela faz esse filtro. Então ela respondia ao chamado meu e de Paulo. Mas minha mãe, que era a pessoa principal que ficava com ela, quando eu trabalhava, né, quando eu fazia plantão, sempre me sinalizou. Eu chamo a Alice e ela não me escuta. E a primeira coisa que se pensa é que a criança tem algum problema de audição, né? Então começa na saga de achar que a criança tem uma alteração de audição. Vai. E ela fez 3 audiometria. A primeira, a gente até ela brincando, enfim, quem já fez audiometria no filho ou quem já passou por audiometria com uma criança sabe que é uma caixa, né? E a criança fica ali, tipo, dispersa porque ela vê um monte de brinquedo. E, enfim, eu conseguia ver que a Alice estava escutando, mas ela não estava dando a mínima atenção para os chamados da fonoaudióloga lá, por causa dos brinquedos. Não estava interessada naquilo, né, também. Tanto quando falava baixinho, eu via que ela conseguia mexer o olhinho, mas ela não queria falar, não queria olhar para a pessoa, como ela fazia com a minha sogra, fazia com a minha mãe, quando eu ia lá para a casa dela. Então, mas aí, mesmo assim, falou-se que ela tinha alguma coisa. Aí depois ela passou por uma segunda, e aí já foi com a Lília. E depois passou por uma terceira. Ainda foi pedido para fazer um Bera, não é isso? Que a gente nem chegou a fazer. Que é aquele que você coloca, enfim, eletrodos, a criança tem que estar dormindo. Sedada. Ou o plano B seria a sedação, que a gente nem fez porque a gente não teve dúvida, depois da terceira audiometria, né? Que ela teria algum problema de audição, porque assim, todos os testes mais sutis, né? De falar baixinho na criança, dela girar o ouvido, que faz pequeno, né? Quando tem o som, ela nunca teve... Ela escuta muito bem, sempre escutou muito bem. Então, assim, não era questão da audição, era outra situação que desconfiava. Mas também é prudente, né? Não acreditar de cara só porque a criança não responde, que naquele momento a criança já é uma suspeita. Eu acho que tem que juntar as peças. Não vai ser nunca só um critério para entrar em desespero achando que a criança está dentro de uma síndrome, né? O desenvolvimento infantil é muito complexo e a natureza também dá conta de compensar isso de algumas outras formas. Às vezes a criança não desenvolve naquele período, mas pode surpreender depois. Mas a observação é sempre importante. E é importante também, como a gente falou, a gente passou por 3 audiometrias, a gente foi respeitando todos os pedidos, todas as observações dos médicos, das pessoas que passaram pela gente. Então, tem essa questão, primeiro, que depois você vai falar mais pra frente, da questão do desespero, né, parental, o desespero de a gente ficar querendo fazer um monte de coisa, ou também da negação. A gente foi, já tem que fazer o exame, vamos fazer o exame. Lógico, quando a gente, por exemplo, a questão do Bera, a gente via que ela escutava, a gente fazia os testes em casa, a gente falou, não vamos fazer, até porque seria invasivo, porque a gente tentou com ela dormindo e ela acordou. Então, assim, essa questão também do respeito ao profissional que está, né, investigando junto com os pais é importante,
mas também passa um filtro, né, do que o profissional está vendo naquela fotografia, aquele momento que está com a criança, né, no consultório, aqueles 10, 15, 20, 30 minutos, enfim. E a gente o dia a dia, né? Então, esse filtro também a gente passava até também com nossos parentes, porque viam, a gente, de vez em quando. ela tinha alguns minutos com eles, algumas horas, a minha sogra então passava algumas horas extensas, mas era na ausência da mãe, então ela identificava, né, que era a ausência da mãe, era uma casa diferente, os primos de consideração estavam ali, então ficava ali perto, então ela não estava querendo de repente falar com o adulto, ela sentia criança perto. Então essa observação dos pais é importante para que não se crie um desespero, mas também não se crie uma negação. Porque aí a gente consegue, nesse meio termo, a gente respeita o tempo da criança, também se respeita, né? E consegue proteger a criança ou de uma negação, de um afastamento das pessoas, ou também de um desespero das pessoas para tentar ajudar, né? A gente, assim, eu tentei listar, né, que a gente até tinha feito isso, outra coisa que chamou a atenção, aí começa essa necessidade de estimular a criança, porque aí começa, né, estimulação, e a primeira iniciativa que a gente fez foi musicalização, isso, né, a gente foi até indicação da Dani, tudo, a música vai fazer bem, como ela ainda não estava na escola, né, aí quando ela fez 2 aninhos a gente colocou, um pouco antes de 2 aninhos, né, pra ver se soltava um pouco mais o vocabulário, alguma coisa. E ela gostava de música, ela curtia as músicas aqui em casa, então a gente foi colocar. E tem essa questão, né? Porque assim, se deposita muito essa expectativa. Vai pra escola, vai deslanchar, vai falar, vai interagir com outras crianças. Mas não é necessariamente assim. Ela já entrou na escola sendo observada. E gostou da escola e foi uma experiência legal. Mas, assim, eu acho que até alguém perguntou da inclusão, não sei se a gente vai conseguir chegar, mas talvez a gente consiga falar um pouquinho mais sobre escola, que é importantíssimo também, claro. A questão da escola, a criança entrando muito imatura para a escola pode ser um grande problema e um grande estresse para a família e para a criança, né? A gente entende a necessidade de socialização, mas assim, como vai se dar essa socialização? Com que recursos? A escola vai ter, a família vai ter para lidar com tudo isso. Porque aí veio o que com ela? As birras, as mordidas. E aí jogar aberto. A gente, quando ela entrou na escola, a gente já falou dessa questão, que a gente estava observando, que a gente estava querendo investigar. Então a gente conseguiu falar. A gente entende, muitos pais às vezes querem colocar nessa, não, vai entrar na escola e foi. Ela também, aquela característica, filha única, né? Não tinha criança, igual não tinha primos perto, então não tem aquele estímulo de ver criança o tempo todo. Então, vamos botar na escola. Mas os pais também, quando forem colocar na escola, falar com a escola, até para que tenha essa ideia vai ter uma criança de 2 anos, que talvez seja a segunda, terceira criança da família, ou seja muito mais desenvolvida, e vai ter essa criança mais tímida, vai ter essa criança que não vai ter essa maturidade emocional de 2 anos, mesmo que tenham 2 anos. Então, essa ideia vamos observar, que o meu livro fala, né? Observa e possa conseguir segurar um pouco mais a questão da expectativa que a escola, os pais em volta colocam, né? Principalmente quando é um filho único e tem todas essas questões. Isso aí, que a Gabi tá falando, né? Muita expectativa na escola, né? Porque parece que a criança falta crianças para ajudar a se comunicar, como ela não tem irmãos, né? Uma situação muito comum, né? As mães mais velhas, as crianças sem planejamento familiar, outro perfil, né? Então essas crianças falam menos, demoram mais a falar, tem todas essas questões que são levantadas. E uma coisa que ela apresentou que foi muito... Aí ela ficou com essa questão da agressividade na escola, né? Foram alguns pontuais, mas ela foi criando uma habilidade, vamos dizer assim, que ela foi meio morde ou assopra. Porque ela mordia os coleguinhas, mas ela também era muito carinhosa. Sim. Aí ela beijava, ela fazia carinho. Então ela se tornou uma criança muito querida na escola. Então não foi aquela mãe odiada pelas outras mães, né? E às vezes até o morder era o jeito dela de expressar o carinho, né? Você beijava. Quer aparecer aqui pra falar pro pessoal? Quer falar pro pessoal? Vem cá, gente, da boa noite. Peraí, que ela tá lá no coisa mais... Aqui, boa noite. Essa camisa, tu vestidinho da A gente tá conversando ali, ó. Luna. O que você tá fazendo agora? Tá jogando? Sim. Então vai lá. Sim, tá. Então, deixamos, gente. Ela... Vida como ela é, né?
Então, assim, ela podia... Minha mãe tá isolada, que eu também não tô expondo, a gente tá aqui. Então a gente colocava ela, às vezes a criança queria abraçar ela ou brincar com ela, e ela, do jeito de se expressar, do jeito que ela se comunicava, era às vezes morder, abraçar, apertar, né? Teve um caso ela não conseguia se comunicar direito, uma criança aqui na rua foi brincar com ela, e ela toda feliz, mas toda assim, aquela alegria que não se contia. E aí o pai, que trabalhava numa instituição, perguntou: ela é autista? E a gente estava investigando, né? Ainda, não estava nem fechado, assim, estava no começo, tinha ido a primeira vez no neuro, a gente está investigando. Ele, porque ela tem esses traços, a gente começou a entender que, tipo, poderia ser, mas aí viu que a empolgação dela era uma coisa assim muito genuína. Então, como ela não falava, ela começou a ficar feliz, rindo. Então isso era o jeito dela de se comunicar. Isso, ela estava na escola, já interagia bem com as crianças, mas era o jeitão dela. Mas a questão da fala ainda é muito prejudicada, né? Uma coisa que ela apresentou muito, que melhorou assim infinitamente, é chamado ecolalia, né? Ela não conseguia, também chama outra questão da comunicação, que é troca de turno. Isso. Se fizesse uma pergunta, ela não respondia. Ela respondia o que ela queria responder. E se fizesse uma pergunta para ela, ela respondia a última palavra da pergunta, né? Chama de ecolalia imediata e ecolalia tardia. E ela soltava muitas frases desconexas, fora do contexto. Por exemplo, se ela estivesse vendo o filme da Moana ou da Frozen, aí, dependendo da situação, ela ia falar Elsa, Ana, Moana. Então a gente, de alguma forma, às vezes entendia, quando ela estava soltando essas palavras, um pouquinho a intenção da criança. Mas ela, no caso dela, ela falava muito fora de contexto. Estava associada à ecolalia que ela tinha, né? E quando ela estava querendo falar alguma coisa, estava alguma coisa angustiando ela falava Elsa, Ana. Então a gente já sabia, porque a gente está com ela o tempo todo, já sabia que era alguma coisa que estava chamando a atenção. Ela queria chamar a atenção para alguma coisa. Então quando ela falava algumas palavras que a gente chamava de palavras âncoras, né? Tipo, eram aquelas coisas, palavras chavinhas, a gente já sabia que ela precisava de alguma coisa, tipo, ou estava cansada, ou estava irritada, ou estava com fome, enfim, já entrava essas questões. Então, aí aquela questão também para não achar, né, que a questão pode, assim, do atraso de fala, né, a mordida e empurrão, a criança está aprendendo a falar, ela se expressa assim enquanto não fala. Mas a questão do autismo é a persistência do comportamento. Uma coisa que eu acho que foi muito importante a gente fazer desde o início foram estabelecer regras. Depois eu fiz uma pós que eu não quis concluir, foi uma opção minha, porque eu acho que já estava indo para um caminho muito de profissionais que não seriam a minha continuidade de aba, análise do comportamento, mas no final das contas, qual seria a finalidade, né? Essa modulação de comportamento. Por quê? A gente falou, tem regra. Não é porque a criança faz que ela não vai ter que ser, não é punida, né? Mas assim, todos os dias a gente exaustivamente repetia com ela antes de ir para a escola. Não pode morder, não pode bater, não pode gritar, não pode empurrar. Porque assim, não tem como admitir uma criança de 2 anos fazendo isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagina crescer e não conseguir interferir nesse comportamento numa criança autista, se não for devidamente tratada, né, e acompanhada por um profissional de qualidade. Então, assim, a diferença que vai fazer do manejo que os pais, né, e os profissionais, claro, né, vão fazer com a criança, vai depender todo o sucesso aí do desenvolvimento da pessoa, né? Então, essa questão da ecolalia foi muito forte também. E aí, outra coisa que marcou demais a gente foi quando a gente mudou. A gente está no mesmo condomínio, né, mas mudou de bloco. E aí, essa questão da resistência à mudança, ela ficou num nível de estresse, de agressividade. Você já tinha 3 anos? Já? Não, 2 anos e pouco. Tinha 2 anos e pouco. Que estava bem perto de fechar o diagnóstico, né? Que ela ficou muito agressiva com a gente. E aí, eu acho que, assim, pelo menos pra mim ali, foi um momento de praticamente falar, não é normal, não pode ser normal uma criança, ela foi se tornando muito violenta, de bater, de querer com a gente, né, coisa que me deixou, assim, totalmente sem chão, né, desesperador mesmo.
E aí eu acho que aquilo pra mim foi muito forte. E a gente não tá lembrando, assim, não tá falando muito, mas ela, pequena, né, tinha muita cólica, muito choro. Hoje em dia se fala até choro do recém-nascido, né? Tem Dani Aymariz, que é de saúde da mulher, que acompanha coisas de amamentação, vai falar muito melhor sobre isso que eu, com certeza. Mas a questão das cólicas dela, do choro, ela tinha um choro muito grande quando era pequena. E a gente, depois de fazer milhões de coisas, a gente chorava. Eu chorava junto, porque você já dava tudo que era remédio, botava de cabeça pra baixo, botava paninho quente, fulano falava que era isso, ciclano falava que era aquela coisa, né? E a gente, tudo que as pessoas diziam, a gente achava que ia resolver. E sabe o que me consolou quando eu ouvi de uma amiga lá que trabalhava comigo no médico de família? Sabe quando isso vai passar? Com o tempo. Aí melhorou um pouquinho depois dos 4 meses, que ela foi ficando um pouquinho melhor ali. Então o tempo ajudou em algumas coisas, né? Nesse sentido foi muito importante. E essa questão do observar, né, da criança, a gente tá vendo que a Geisa também tá falando, a Dani tá lembrando de que furou a orelha da Alice, né, que ela chorou. Muito. E nessa questão foi nessa época, né, dessa mudança, que a gente, né, começou a ver que talvez precisasse mesmo investigar mais a fundo. A gente estava deixando o tempo. Não, a consulta foi em outubro, isso foi em setembro. Ah, sim, foi logo em seguida. A gente já tinha colocado na escola, então, tipo, vamos deixar tempo ao tempo, né? Essa expectativa da escola, né? Assim, vai melhorar, vai. E aí, quando ela entra, vai fazer a consulta, né? A primeira consulta com o neuro, ele, do jeito dele, dos critérios que ele tinha, que ele tem, na verdade, ele coloca, tipo, aquela coisa, tipo, ela pode ou não pode, é muito nova, vamos conversar com as intervenções, que é o termo técnico, né? E aí entra de novo que a gente fala da questão da observação, a questão do respeito ao tempo da criança, do respeito aos pais, que não se nega, né? A gente em nenhum momento se negou a tipo, vamos encarar. Isso também vai muito também da área da saúde, de enfermagem. Eu já por uma história de ter um pai paraplégico, então ter uma mãe que começou a colocar tudo assim, ter coisas práticas. Então, vamos começar as intervenções. Então vamos, porque ela pode ser ou não pode ser. Isso aí pouco importava pra gente, mas eu conseguia colocar a gente conseguia colocar que precisava. Então a gente colocou nas intervenções que ele pediu na época, que era fono, depois psicomotricidade, e aí foi colocando. Então a gente porque se tratasse como não, vamos deixar a escola, e aí atrasava, né, o desenvolvimento. Mas se ela não fosse e começou antes, não tem problema ter começado antes se ela não fosse, né? Então, assim, o que a gente tá tentando colocar, quando a gente fala muito a questão de conversar com as pessoas, que vem conversar com a gente sobre o que vai falar com alguém. O meu amigo tem um filho que... Opa, eu entendi que vocês não estavam esperando o nome autismo. O objetivo era ajudar de alguma maneira. Não, eu já tava. Assim, no começo, acho que não foi tão rápido, talvez, quanto... Talvez minha sogra ali na coisa da fono já tava mais acelerada nisso, e não adianta, o tempo é dos pais. Isso aí é indiscutível, gente. Pode estar todo mundo desconfiando da criança, pode estar todo mundo achando que os pais estão lentos. Né? Essa questão da velocidade da ação, o time do negócio, isso que a gente estava falando, que até se fala em negação, isso é um tempo diferente. Sim. Porque a implicação de você ali no meio do furacão, né? Você tá vendo, você acha que pode ser outra coisa, mas que outra coisa seria essa? Só uma criança difícil, sabe? Onde vai se encaixar, né? Porque no final é isso, né? Onde vai se encaixar uma criança que tem um comportamento complicado, que tá com a fala... Aí você começa a ler, né? Eu, principalmente, assim, que sou uma estudante eterna, comecei a pegar muita coisa, muita leitura, e foi aí que eu me achei, assim. Eu acho que isso me ajudou muito. Quando a gente começa a estudar, eu acho que por isso que eu também estou estudando isso até para sempre. Porque a gente vai se encontrando, né? Então,
Mas assim, se os pais estão numa... E isso é muito comum também, tá? Isso aí na área de saúde também, não é porque é profissional de saúde que conhece, não. Pode ter uma negação porque isso aí a gente nem conseguiu abordar aqui, mas mexe muito com aquele planejamento do filho ideal, né? Mas o filho é o que você tem, não é o que você achou que ia ter, ou né, a criança que você idealizou. Então é muito delicado essa questão. Isso aí a gente vai falar talvez em outro momento, né? A questão do filho. Sim. Porque acho que a gente já conseguiu, quando engravidou, a gente pensava muito assim, que venha com saúde, que venha com saúde, que venha com saúde. A gente não tinha nem muito essa coisa de menino ou menina, né? Porque assim, você quando se lança nessa pegada, nesse corre aí, como falam, né? Nesse corre aí da maternidade, meu Deus, que seja o mais leve possível, o mais fácil possível, porque a vida tá difícil. E que a gente tenha sabedoria para gerenciar e amor para dar. O filho que vai ter que ser meu, né? Porque, assim, antes de mais nada, você tem que adotar o seu filho, você tem que reconhecer. E, querendo ou não, toda família vai passar por um luto. Independente do que idealizou ou não. Né? Quando chegar a realidade, mesmo que não seja na hora da consulta médica, mas quando aquela criança se mostrar para você quem ela é mesmo, de fato, sim, e você perceber que ela não é, talvez, o que você tá negociando com ela ou tentando fazer, e vai ter que ter uma ressignificação aí da relação, né? Uma mudança aí da história, vai entrar, vai ter que viver esse luto. E aí vem essas questões, assim, que depois a gente vai falar, em outro momento a gente vai falar sobre isso, que a gente tem que lidar também com isso. Os pais, né, os cuidadores, os principais. Eu digo pais porque nós somos uma família que cuida da criança, mas tem pai sozinho, tem mãe sozinha, tem vó que cuida de neto, casais homoafetivos. Não é essa a questão. Quem cuida, quem é o responsável da criança, né? E a gente tem que lidar, assim, com essa expectativa. E isso vale também, assim, pros os atípicos, né, e os neurotípicos, porque isso vai acontecer. O filho ideal que a gente coloca, que no nosso caso não é que a gente sempre tinha com saúde, pela questão até de toda a expectativa que tinha, porque era a primeira neta, né, o primeiro neto, enfim, primeira criança, né, vinha. Então a gente... então, assim, todos os pais têm uma expectativa para o filho. Os filhos ou eles superam a expectativa, ou eles até caem a expectativa. Então, assim, quando a gente já não colocou esse patamar, esse nível de, ela vai ser isso, quando a gente botava porque viesse com saúde, a gente já conseguiu já tentar se preparar, não para o pior, mas sim para, tipo, não vamos colocar uma pressão, né? Uma criança que seja atípica ou neurotípica, ia construir, ela nasceu em 2015, já era até um mundo diferente, a gente está vivendo um mundo muito, muito diferente do que ela já nasceu. Então, assim, era uma vida nova no mundo diferente, que a gente cresceu, então tinha que criar diminuir um pouco a expectativa. E lógico, quando veio o diagnóstico, a gente passa por todo esse processo, a gente começa a tentar trazer essa questão do respeito, de observar ela ponto a ponto, né? E isso a gente até iria falar mais pra frente, mas essa questão valorizar sempre a gente chamava muito de pequenas vitórias, né? Então, assim, ela começou a andar, legal, andou com 1 ano e 3 meses. Andou, graças a Deus, tá bom pra caramba. Mas tinha que andar com um ano. Ai, com 1 ano não tá andando, meu Deus, tem que estar andando, tem que fazer, né, uma coisa mirabolante. Ela tá falando... Não olhar pro que falta, olhar pro que faz. Isso aí faz uma diferença. Essa perspectiva de olhar faz uma diferença absurda pra vida, né? Pra vida. Porque a história do copo cheio, meio vazio. Porque se você ficar olhando pro seu filho e frustrado porque ele não tá naquele lugar que você olhou para outra criança e você achava que por quê? Porque se ele não se ele é ele. Então acho que é um desafio de amor mesmo e de entrega, né? Isso, e observar como acontece, por exemplo, uma criança que está no período escolar, porque a criancinha tal fala isso. Muitas vezes a gente voltava, né, da escola e perguntava isso, como que foi a escola? Ela não respondia. A gente sabia que ela gostava, porque a professora falava com a gente. Então, mas ela não conta como é que foi a escola.
não conta, mas a gente Não sabe tinha que tá feedback indo bem. dela, assim. Mas assim, quando ela falava, quando ela voltava rindo, voltava feliz, ou quando voltava às vezes cansada, a gente já sabia, opa, ela quando voltava cansada, né, ou quando tinha algum feedback que ela nessa questão de se comunicar, né, que ainda estava atrasado, ter batido, ter mordido, a gente, opa, então vamos conversar. Então a gente tinha esse feedback, isso também é muito legal, a pessoa lá da escola fala, né, dessa parceria, dessa questão de conversar, né, jogar aberto e não tentar, não se esconder, porque não é demérito nenhum ter um filho, né, numa condição que não é a ideal, ou a normal, né, ou a regular, como se fala no esporte, né, do que foi pensado. Então é para que além da gente, né, conseguir conversar, as pessoas que estão em volta, que são primordiais, porque a gente sabe que a gente também no momento vai ser passageiro e ela vai ficar e ela vai se comunicar com outras pessoas, possam tentar olhar com ela, observar, como o livro fala, de um jeito que possa interagir com ela, né? Como foi a menina no livro que conseguiu observar. Lógico, a gente não vai com um adulto, tem vários vícios, né, de mundo, de visão, ou até a gente escuta hoje em dia, né, que ela não parece, ou ela não é, né, alguns questionamentos, mas é porque a gente teve esse tempo de observar ela, teve esse respeito de colocar ela nas intervenções todas, que as pessoas mais graduadas, pessoas que estavam olhando para ela naquela fotografia, daquele momento das consultas, de falar, tem que botar isso, bota aquilo, e respeitar o tempo dela, né? Isso aí é uma outra coisa também que a gente fala muito na questão das terapias, que é o tempo da criança. Eu sou do professor de educação física, eu falo muito quem já correu com alguém te segurando, né, com cinto de tração, a gente tenta segurar, a pessoa corre e não sai do lugar, mas quando tira o cinto ela deslancha, e aí era isso. Então às vezes ali demorava muito, ou pra gente tava indo, porque a gente via essas pequenas vitórias do dia a dia, mas a gente respeita também quem não via pouco, via essa fotografia, como eu falo muito, daquele momento, não via essa evolução toda, e de repente passava 1, 2, 3 meses, pra gente ela já tava deslanchando, e a pessoa, nossa, mas como ela mudou, enfim, foi o cinto de tração, tirou, e ela conseguiu até entender, né, o mecanismo para que fazer aquilo, ou por que fazer aquilo do que ela estava aprendendo nas terapias, né? Então, eu já falei demais, aí pode falar. Não, é isso mesmo. Porque a gente vai, eu tô vendo assim, a gente fica até um pouco vaidoso, agradece quando as pessoas elogiam, mas assim, a gente ainda fica lidando com isso, porque no final das contas, a história é dela, né? Eu acho que o acometimento, assim, vamos dizer, é dela. A gente tá num lugar de paz, entendendo como uma missão mesmo. Eu acho que hoje a gente se expõe, e aí eu vou falar duas coisas assim na sequência, né? A gente tá se expondo, tá estudando, tá buscando, porque quer ajudar outros pais e outras pessoas a também lidarem melhor com o autismo, entenderem melhor o autismo, divulgarem melhor sobre isso, falarem com menos mito, né? Com menos expectativa. Com menos expectativa. Romantismo e nem romantizar, porque assim, dá pra conviver, não é nada assim, né? Essa história que é do outro mundo, que mundo é esse que tá tão distante da gente, né? E a gente aprende muito com essas crianças. Eu, particularmente, nessa minha jornada, eu adoro ouvir lives, páginas, acompanhar youtubers, né? De pessoas com autismo. Porque a aula deles, a fala deles, a forma como eles expõem é a melhor forma de a gente entender. Porque eles estão no lugar de fala deles, eles sentem, eles percebem, eles se comunicam. Então, às vezes, assim, com todo amor, né? Com todo o lugar que a gente tem de mãe, o que o sujeito, né, o que o ser humano está achando isso, o que eles estão pensando sobre isso, né? Então a gente sempre teve muito cuidado justamente para não ofender, para não magoar. E a gente quer o que para os nossos filhos? A gente quer um filho perfeito, um filho que atenda às expectativas da sociedade e haja conforme protocolo.
e tem essa busca que acho que muitos de nós aí, por muito tempo na vida, se espelhou, né? Faculdade, emprego, trabalho, concurso, dinheiro, viagem. Eu quero que ela seja feliz. Que ela seja feliz e consiga ser o melhor que ela queira na vida. E eu vou estar feliz pra caramba, né? Ela fala que quer ser cabeleireira, que seja a melhor que ela puder e que seja. Que ela tenha os objetivos dela, as metas dela, e que eu esteja aqui com saúde, né? E se eu não tiver, quem estiver com ela, que não falte enquanto ela precisar da gente, porque eu acho que eu não consigo enxergar outro objetivo na vida depois que a gente tem filhos, né? A não ser, agora eu tô conseguindo olhar direitinho aqui pra você, a não ser preparar essa criança, né, pra independência, né, e para o exercício da cidadania no Brasil, no país, né, no lugar que vive. E aí, assim, só para fechar aqui um pouco o diagnóstico, né, para chegar ao diagnóstico de autismo, juntando essas peças, observando a criança, passando por avaliação desses profissionais, então foi observação da escola, da fonoaudióloga, da psicomotricista, né? Psicologia foi depois, 2 consultas com neuropediatra, né? Porque ela já fazia acompanhamento com pediatra, mas geralmente no Brasil é neuropediatra e psiquiatra infantil que fazem o diagnóstico, né? E aí na 3ª consulta com outro neuropediatra que a gente foi, porque ainda não tinha fechado, tinha mais outras questões, um neuro muito respeitado e tudo, mas foi questão de empatia mesmo, de feeling, que a gente foi receber uma indicação e amou, né? Grudou com essa neuro que a gente está até hoje. E foram 3 horas de consulta. Eu estava até conversando com uma colega que está aqui também na live. Ela não quis relatório, ela não quis... pegar o que o outro neuro tinha, a observação do outro neuro. Ela queria observar Alice pura, sem nenhum vício de outro profissional. Nada contra o outro profissional, mas ela queria pegar e tipo aquela página está totalmente em branco para ela poder escrever o que ela observou, né? E aí, nisso, a gente também deu cabeçada, tá? Isso aí merece outra live, Sim. né? A primeira consulta com a primeira fono foi horrorosa. Eu saí de lá destruída, porque todo o meu maternar foi colocado em questão ali, e ela fez um checklist, tipo, do que eu não fazia ou do que eu fazia de errado. E aquela visão, eu falei, de né? culpar os pais, talvez. Pelos atrasos, pelo comportamento da criança. Aquela visão... que, enfim, que não é nem um pouco acolhedora e nem um pouco legal, porque, enfim, acho que ninguém quer que seu filho seja, ou que seja dependente, ou que seja, que precise, né, de cuidados. Então, essa observação dessa profissional, né, dessa fono, foi assim, botou a gente muito para baixo, mas, como a gente falou, a gente deu cabeçada, e a gente vai contar isso também em outros momentos, porque aí quando a gente vê os elogios, a gente agradece muito, mas a gente sabe também que a gente não é perfeito, a gente dá muita cabeçada até hoje, e errando, mas assim, acho que a gente tentar se colocar como... a gente lê muito a questão da vulnerabilidade, né, hoje em dia, para isso, pra gente mostrar também que a gente erra. Então, quando a gente escuta ele falando, tudo bem, é a visão dela. E aí é aquela de novo... Deixa eu achar assim, mas eu fiz o que eu... Ela pegou, a Lilia passou, porque realmente... Porque é desgastante a gente contar essa história. Eu falava com o Paulo nessas horas, assim, né? A mãe, cara, a gente tem que ficar contando a história da gravidez, do parto e dos primeiros anos, isso, toda hora pra todo mundo, o tempo todo. Se coloca no lugar de você ter que ficar revivendo, ainda mais que eu tive um pequeno sangramento. Tem episódios, usei Clexane, porque podia ter algum preventivo, que eu podia ter algum distúrbio de coagulação. Enfim, né? A gente tem que ficar assim repetindo, revivendo isso tudo nessa investigação, o quanto isso é exaustivo. E aí, eu tinha até feito um desenho aqui, um esquema que eu não trouxe. As flechadas, sabe? Tipo, Fala pro pessoal, tá falando. Tem gente te procurando aqui. Fala com ela. Ela tá com soninho ali, tá desenhando, tá se recolhendo. Tá Fala boa noite. Boa noite. Porque ela não tá vendo o rostinho de ninguém, né? No Meet. Quer pegar um desenho pra você mostrar? Não, faz um desenho, né? Mas então, e aí entra essa questão que a gente fala muito, e como eu convivo na FR com a Alice diariamente, né, nos dias, a gente consegue ver que ainda bem que essa visão do homem que não participava, ela tá mudando, né? Não só eu escuto às vezes muito elogio, parece que é só do outro mundo, mas não sou. Né?
enfim, minha mãe tá aí, meu pai não tá mais aqui entre nós, mas ajudaram muito nisso também. Mas essa questão do homem participar, né, do pai, eu vejo bastante pais, né, homens, né, participando lá, e isso é muito legal. Alguns com os seus jeitos diferentes do meu, mas participando. Então é importante que nesse momento da observação, de levar os profissionais, o pai, né, o homem, seja casado ou não, seja aceitando ou não a questão do filho, tem que estar junto. Tem que estar junto, porque a carga na maternidade é muito grande. Então, às vezes essa visão, né, que infelizmente ainda há, porque ainda tem a maioria são profissionais, são mulheres que tratam dessas situações, psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta, feminino, né? Tem às vezes essa questão de tipo, a culpa da mãe. Você dirige a mãe para sinalizar as coisas, né? A gente sabe que é isso, né? Até na escola, o grupo de mães só tem mães. Peraí, entra aqui, amor. Vamos dividir a carga mental disso. Isso aí dá muito pano pra manga aí. Ela entrou em 2017 na escola, ainda era querida mamãe. E ela falou, gente, peraí, mas eu que tô lendo. Né? Ele ainda tá no plantão, assim, bota responsável. É muita coisa que a gente depois tem vai que evoluindo mudar. da sociedade. Então, quando a gente vê que os homens estão participando mais, né? E eu não sou nenhum exemplo de pai assim melhor ou pior do que alguém. Eu sou só um jeito do meu jeito de ser. Isso a gente fala muito, né? Desde que ela nasceu, quis passar a primeira noite, quis estar dentro do parto, enfim. Porque, enfim, tô aqui, né? Tô junto. Mas essa questão do tá junto, porque a carga na Lília sempre foi nessa fono, quando ela fez as 2 avaliações psicológicas foi ela que chamou. A gente teve um momento depois, um dia a gente conversa sobre um último episódio aqui que a gente teve que ir no médico, que teve que botar, foi a mãe, e aí ela, né, tipo, e ela teve que relembrar isso tudo, e aí falei assim, cadê o pai, né, cadê o pai? E às vezes, enfim, é muito importante estar junto, né, porque a criança a gente vê os pais participando, a Geisa tá aí, o pai do Lourenço também tá junto sempre com ele, lá na FR, a gente consegue ver que é muito legal, né, tá ali. E é muito legal ver a evolução, né? E é muito legal também quando a gente passa, porque senão fica a carga toda para ela das terapias enfim, de tudo, e depois ela que tem que transmitir para a sociedade em volta. E isso não é legal. E o pai, enfim, eu entendo, mas talvez não respeite, né, mais essa questão de não querer participar. Mas, assim, tenta participar do seu jeito, tenta participar, né? E tenta a mulherada também chamar os pais. Chama mesmo, briga, enfim. Não fez sozinha. Né? Não fiz com o dedo. Exatamente, a menina fala. Tira as crianças da sala. Mas, assim, vamos tentar trazer também, e isso também deve ter algumas terapeutas aí participando, vendo, essa visão da mãe, tentar conversar e não julgar, né? Não, porque nenhuma mãe quer ser rotulada como mãe geladeira, nenhuma mãe quer ser tratada como culpada. Ou que estimulou pouco. Deixa a gente fazer isso e lidar com isso, porque vai ter que lidar, né? Mas assim, culpa não vai ajudar de jeito nenhum. E acho que pra vida, né? Assim, é uma questão específica, mas alguém trouxe essa questão da culpa também, que é uma questão que a maternidade tem que lidar, tem que falar muito sobre isso. Não existe essa culpa, não é pra ficar com essa culpa. A gente tem que entender um propósito nisso, uma função nisso, uma missão nisso. E eu acho que a gente vai ter como descobrir, se conseguir olhar com empatia e ver o que você pode aprender e o que você pode fazer daquela situação. Então, acho que Aí realmente a gente finaliza, assim, acho que um pouco essa história de chegar ao diagnóstico, que era o que a gente pretendia fazer nesse primeiro momento, tá? Aí não sei se a gente vai para perguntas e respostas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem aqui Aqui tem a pergunta, né? Não sei, acho que é pergunta. Peraí que eu não tô muito... cadê a Alice? Não, seus comentários. Tá. Porque tinha perguntas que as pessoas comentaram. Aí só vou falar eram umas 3 perguntas ligadas aos sinais e sintomas, que a gente acabou descrevendo. Os da Alice mesmo, né? Depois a gente pode anotar também. E tem uma que alguém perguntou, acho que foi a Rafaela, não sei se ela tá aqui, que era sobre a questão de medicação, né? Quando é
possível iniciar a medicação no autismo, alguma coisa relacionada. E a gente, acho que foi a questão de medicação. E alguém falou de inclusão na escola, que a gente só começou sobre isso. Ficam os assuntos aí para um próximo encontro, para um próximo momento. O que a gente vê também, a gente vai divulgar. E aí vamos dar 2 novidades? Ela começou realmente a falar algumas palavrinhas. Ela soltou mamã, papá, água, mas ela balbuciou no tempo que tinha que balbuciar, com 9 meses, né? Com 1 aninho ela soltou algumas coisinhas, vai falar muito pouquinho. Sim. Falar. Essa questão de falar, né? De falar, de contar as coisas, foi bem mais tarde. Muito mais tarde. Então soltava isso foi algumas chamando palavrinhas, atenção. Tanto que aí era aquela coisa, quando conversava com uma pessoa que não estava próxima a ela todo dia, estranhava bastante. Estranhava. Mas com a gente ela já falava. Porque a gente compreendia, ela se comunicava. Aquela questão da diferença da comunicação para fala, né? E no autismo, rapidinho, assim, que é outro assunto também, né? Mas a coisa da comunicação é tão rica que existe até formas de se comunicar sem palavras, né? Já tem tecnologias de computador, de figura chamada PECs, que a criança não consegue verbalizar. Isso é tratado juntamente com a estimulação da fala. Mas se a criança ainda tem uma dificuldade de verbalizar, ela paralelamente vai trabalhando a manipulação ali de plaquinhas para conseguir pedir o que quer. Por exemplo, pedir um salgado num restaurante. E a criança vai conseguir efetivar essa comunicação. O quanto isso é rico. E no mundo de hoje a gente já tem muita tecnologia para isso, né? É impressionante, é fantástico também. Gabi, acho que a gente conseguiu te responder, não sei. Mas vê aí se... outra pergunta, a gente pode perguntar. A medicação terminei? A gente tá aqui para falar. A medicação, assim, basicamente, né, é a última opção. O autismo, não existe medicação que trate sintomas do autismo, nem que trate o autismo. Então a medicação só vai entrar em casos de autoagressividade ou heteroagressividade, né, se a criança se violenta ou violenta outra pessoa, ou se a criança tem muita dificuldade de parar para ser submetida a alguma terapia, porque senão não vai conseguir nem funcionar ali o tratamento que está proposto. Ou se a criança tem, junto com o autismo, algum diagnóstico associado que possa trazer, né, alguma comorbidade, como crise epilética, TDAH, crise de ausência. Então vai tratar alguma outra condição de saúde associada que também interfere ali nas questões do autismo. Mas o autismo ainda não existe nenhuma medicação específica, né, que trate. Tem estudos, tem tratamentos que tentam ajudar, tem lendas, tem charlatanismo, tem de tudo, mas é muito complicado. Já ouvimos falar sim. Aí muita coisa também, tem até livro sobre isso, né? Sobre a questão de nutrição e tudo. Tem mães que experimentam e conseguem ver resultado. Mas assim, a linha, vamos dizer, mais ou menos que eu sigo, é de um pessoal que fala de práticas baseadas em evidência. Seria o que já teve, tipo, uma revisão grande de literatura. E aí, na comunidade científica, já dá para dizer que é uma terapia que está recomendada para ser prescrita. Então, algumas coisas ainda não entraram nessa lista. Mas, assim, quem sou eu para dizer, né, se você usa homeopatia, se você usa... melatonina pro sono, né? Algumas pessoas... Uma criança que não dorme, o desespero que é. E a necessidade também de usar alguma coisa. Então a gente respeita os pais, assim, sabe? Eu acho que cada família tem que ter a sua dinâmica e fazer o que... Isso, e conversar sempre com o médico, com os médicos, com as pessoas, com os terapeutas, que também muitas vezes tem até mais vivência, mais praticidade, né? Do que o próprio médico, às vezes com a médica que fica dentro ali do consultório, para conversar com eles, fala jogo aberto, né? A gente tá nesse momento muito da ciência em foco, a ciência tá para isso. Então às vezes não era alguma coisa, agora é importante. Então conversa sempre com as pessoas próximas, com os terapeutas, com os médicos, para que possa, de repente, vamos testar. Tem uma meta-análise, né? A meta-análise fala, que comprova que isso é legal. Beleza. Mas isso a gente escutou muito. Mas por que não faz isso com a Alice? Porque ela não precisa. Mas
tal terapia ou tal intervenção é muito importante para uma outra criança autista. Então, Sim. isso assim, vai conversando, isso é muito bom Porque trocar. tem outra comorbidade. Com os pais, sim, também, mas principalmente com os terapeutas, com as pessoas que estão próximas. Sim, sim. Tem que avaliar. Eu acho que tem que olhar para o individual mesmo, uma avaliação completa, uma avaliação muito honesta. A questão de plano de saúde, isso é uma saga também, né? Existem vários caminhos, né? Existe SUS, existe convênio, existe particular, e existe justiça. Que aí muita gente vai pelo caminho da justiça. Hoje a gente só consegue fono e psicologia pelo convênio e a integração sensorial é particular. Isso. Que é o que ela está fazendo atualmente de terapias, né? E eu tenho um grupo de mães que a maioria vai por judicialização e consegue, inclusive, pagar a ABA, que é um tratamento caríssimo, em torno de R$10 mil, né, por mês, ou até mais, para fazer crianças que têm um problema maior, né, de comportamento, e consegue, via justiça, esse tipo de acompanhamento. É uma luta, né? É uma saga, mas aí vai ter que desembolsar aí um tratamento muito caro. E a questão da escola, que ela trouxe, mas eu não consegui falar, a gente só introduziu, né? Mas a questão de mediador, já existe proposta, plano de ensino individualizado, já existe uma política estruturada, mas assim, é muito avaliar quais as condições que a escola tem para essa criança, né? Não adianta, a inclusão tem que ser uma palavra pensada com realidade, né? A gente faz até uma ressalva aqui, a Geisa tá aí, do Lorenzo, a Maricá tem a parte pública, a escola pública tem, coloca bastante, né, chama os pais que têm crianças no espectro para estudar na parte pública porque tem os mediadores. Sim. Então, disponibiliza. Então, isso também é uma das questões, um dos mitos, não do autismo, mas do mito dessa questão do público não ser efetivo. Procure, né, caso precise, né, procure também a parte social do município. Né? A gente tem municípios grandes, tem município pequeno, Maricá, Niterói é um município pequeno, que então talvez mais fácil de encontrar, né, a Secretaria de Educação, mas procura, porque muita coisa consegue ajudar, a auxiliar legal, nessa questão do... Com a Geisa, então, a questão de apoio. né? Muito legal. Isso aí pode fazer muita diferença no desenvolvimento da criança, porque essa coisa de ser igual, ela pode não conseguir desenvolver, mas vai ter que saber como, né? Ensinar. Ela precisa de uma ajuda. Como vai aprender, porque pode não funcionar, né, do mesmo formato que as crianças que estão na sala de aula. E ela vai precisar de uma adaptação, sim. E aí vai ter gente disponível para isso, então é uma questão também para os pais levarem para a escola. Então, galera, a gente vai parar por aqui, vai deixar vocês descansarem, a gente também vai descansar. Estamos muito felizes por ter conversado, por termos aberto nosso coração e vocês estarem aqui. A gente vai avisar que amanhã a gente vai estar abrindo nossa página no Instagram. Nós vamos anunciar pelas nossas redes. Dali a gente vai compartilhar conteúdos, né? Tudo que a gente vai lendo, produzindo de conteúdos de atualizações sobre o autismo. E vamos divulgar também nas nossas redes sociais, na minha e na dele, né? E a gente vai falar melhor sobre isso tudo. E a gente está preparando mais para o final de abril, a gente também vai divulgar isso mais para frente, um webinar. Mas aí vai ser um grupo mais fechado e vai ser talvez uma coisa mais técnica, né? Sobre o autismo, uma introdução. E aí vai ser uma hora da gente falar realmente dos conceitos, né? De falar uma coisa mais didática, vamos dizer assim, né? E aí, algumas pessoas têm uma necessidade maior de aprender ou de estudar, então a gente está organizando um webinar que vai ser muito legal. Eu acho que, no final das contas, as coisas se juntaram, porque esse trabalho a gente já está fazendo. Então agora a gente está, na verdade, organizando o que a gente já tem feito há um bom tempo aí, nesses 6 anos de jornada, né? E aí a gente conta com vocês para ajudar na divulgação, né? Passando a sacolinha agora. Dá o seu like, nos ajude a conhecer pessoas também que estão nesse caminho. E no final das contas a gente quer que as crianças tenham acesso a pais melhores, porque elas precisam dos pais. A gente sabe também que tem muitos autistas adultos que precisam de suporte e no nosso caso aqui é criança, mas a gente
entende também que o autismo não é só infantil, né? A gente acaba falando muito nisso, porque é o do nosso... autista adulto. Né? que é o nosso, né, o nosso nicho, vida, mas assim, a questão também dos adultos. E eu agradeço demais. E assim, a gente agradece muitos elogios, mas nós somos de carne e osso. A gente precisa, assim, de autocuidado. A gente tem, né, como casal, temos todas as dificuldades também. A gente se cuida, a gente faz terapia. Tem que cuidar. Toma remédio, entendeu? Isso aí... Da saúde mental, da saúde do casal, né? E não é tudo perfeito o tempo todo, é muitos altos e baixos, é muito estresse. A gente briga com ela. Chama ela na conversa o tempo todo, né? Com ela também. Porque... a gente briga com ela, com a Alice, porque, enfim, a gente erra, a gente às vezes chama alguma atenção dela e ela fica triste, a gente errou na dose. Isso é normal, isso aí, enfim, a gente como é de carne e osso, a gente erra. A gente erra, exatamente. E agora eu acho que a diferença entre errar e não se expor é porque agora a gente talvez esteja numa fase de amadurecimento que consegue lidar melhor com a vulnerabilidade, principalmente de rede social, né? Que a gente sabe que tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito, tudo é muito direitinho. Só tem vitória. Então a gente não quer passar também essa ideia de perfeição. A gente está todos nós fomos remédio, vamos junto. Boa, Raquel. Então, isso aí. É isso aí, a gente tem que se cuidar. Então, torço muito para que todo mundo esteja bem, né? A gente, além disso tudo, o mês de abril, o mês de maio, de março, tá um mês difícil aí por conta da pandemia. Se cuidem, tá bom? Um prazerzão estar aqui com vocês. A gente continua se falando nas redes sociais. Tá igual o Miguel Falabella aqui, Namastê. Obrigado aí por tudo. Tem um monte de colega meu de faculdade muito entrando a aí companhia. também. Maria Cláudia, o pessoal da faculdade Rafael e o André, que é o padrinho da Alice. André, Raquel, Liz, a Raquel, Gabi, que ficou até a final, Belly. A Raquel da escola também, a coordenadora, a professora, e tudo lá da escola da Alice. Tá? Obrigado aí, obrigado Gabriela por ter comentado. Participou muito bem, muito obrigada. Todo mundo os elogios, muito obrigado. A gente vai ter esse webinar, então a gente vai começar a divulgar a partir de amanhã. Exatamente. A gente vai falar mais desse perfil, desse novo perfil, para a gente poder falar mais sobre isso, sobre o autismo, sobre essa desmistificação e assim, vamos tentar trazer esse tema para casa da gente, porque quem não convive com um hoje vai conviver com algum amanhã. Então a incidência está aumentando e vai ser mais comum do que a gente... Isso, e não é o autismo que está crescendo, na verdade os diagnósticos estão mais refinados e isso vai trazer com que a gente conviva. Então vamos tentar tirar um pouco do romantismo, do autismo e também trazer um pouco mais de humanidade e empatia para a população toda em geral. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.